Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 18 do livro de Jó, mas antes, obviamente, da gente entrar aqui literalmente no assunto, no estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e com seus familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar aqui a oportunidade para te desejar uma semana abençoada com muita saúde, paz e prosperidade. Vamos lá? Jó capítulo 18 tem 21 versículos e o texto começa dizendo assim: Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste mais atenção e então podemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo ou que somos como animais? Com a sua raiva, você está se ferindo ainda mais. Será que, por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que se deixa queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais, em vez de luz haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando, os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele, o seu nome será esquecido na face da terra. Ele será expulso do mundo dos vivos e da luz e será jogado na escuridão. Não deixará filhos e nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Vamos lá, resumir o capítulo 18 aqui para você entender. Como você já sabe, nós estamos estudando o livro de Jó, tá? E nós estamos aqui em um diálogo entre Jó e os seus amigos. Então, isso vem desde o capítulo 3, capítulo 4 até agora, né? Jó e os seus amigos ali falando. Então, o Jó fala, os amigos falam, um fala, o outro fala, e tem sempre aqui um falando e outro se defendendo, tá? Então, aqui nós vemos no capítulo 18 um discurso de Bildade, um dos amigos de Jó, como parte de um diálogo entre eles. Então eles estão ali falando entre si, e Bildade ele já começa criticando a abordagem anterior de Jó. Então no capítulo anterior, no capítulo 17, Jó respondeu e agora Bildade já começou criticando, né? Dizendo que o sofrimento de Jó era merecedor e que ele estava vivendo esse sofrimento todo. Na verdade, ele estava insinuando que o sofrimento de Jó era merecido porque provavelmente Jó tinha algum pecado secreto escondido, né? E assim, não quero fazer aqui o advogado dos amigos de Jó, mas eles viviam debaixo de uma cultura, como eu já expliquei isso aqui para você e é importante salientar, que nessa cultura, nesse contexto cultural, a lepra era considerada uma doença maldita, uma doença espiritual, uma doença extremamente desgraçada para aquela época, que era fluxo do pecado, tá bom? Ou seja, o pecado fazia com que a pessoa adquirisse lepra. Então, na mentalidade deles, eles entendiam que Jó tinha algum pecado em oculto. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus e que ele não tinha pecado. Mas Deus permite, né, com que toda essa situação acontecesse para provar para Satanás que Jó era um homem diferenciado, tá bom? Muitas vezes a gente quer explicação para todas as coisas. Eu já falei, já ensinei isso aqui, que tem coisa que não adianta a gente querer explicação, porque tem coisa que pertence a Deus e a nossa incapacidade, a nossa limitação humana não vai compreender todas as coisas. Então tem coisa que é incompreensível, assim como o livro de Jó. Tem algumas coisas, né, que Jó, por exemplo, não conseguia compreender. Na mentalidade de Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, não tinha pecado. Por que ele estava passando por isso? E é o que ele questiona a Deus. Só que para os amigos de Jó, eles falam: Jó, você está falando que você é tudo isso, mas
por que você está passando então por essa situação tão complicada, entendeu? Então Bildade, ele começa o seu discurso acusando Jó, né, de falar de maneira insultante, insensata. Ele diz assim, pô, só você acha que é sábio, né? Por que você está tão nervoso? Por que você está com tanta raiva? E ele estava considerando Jó com alguém que estava inflamando literalmente a própria ira de Deus. Ó, com a sua fala você vai inflamar Deus contra você. E ele diz que os ímpios, né? Aí ele vai começar a fazer uma comparação. Ele vai falar, Jó, toma cuidado que você está tendo atitude de ímpio e todos os ímpios são pegos em suas próprias armadilhas, tá? E ele diz o seguinte, que a luz dos ímpios se apaga rapidamente, que as suas próprias maquinações no final das contas vão acabar derrubando a própria pessoa que comete a iniquidade. Então, de acordo com Bildade, o destino dos ímpios é ser apagado da face da terra, é as suas memórias serem apagadas, não deixando descendentes e nem herança. Então ele vai descrever ali uma atitude ímpia, fazendo uma alusão a Jó, né, querendo comparar Jó com um ímpio, uma pessoa que comete pecado e não quer reconhecer os seus pecados, né, ele vai falar que o ímpio é empurrado para a escuridão, né, a sua esperança acaba se extinguindo da face da terra, e ele sustenta que os ímpios eles vão ter que enfrentar um destino terrível e que as suas vidas serão varridas como um vento abrasador, sabe? Como algo que vai desaparecer, tá bom? Então, olha só que interessante. Ele fala que a cada ato de impiedade, de iniquidade, tem uma consequência de maldade, tá? Então, as calamidades, elas vão abater os ímpios e não haverá escapatória para eles. Então, Bildade, ele conclui aqui o seu discurso reafirmando que a habitação dos ímpios se tornará uma casa desolada, né? Ele até cita aqui que a casa vai ser lavada com enxofre para tirar o mau cheiro e uma pessoa estranha vai habitar naquela casa. Eles vão ser afastados da terra e ele acredita que a maldade deles vai levar eles à própria destruição e não haverá piedade nem para os seus descendentes. Então, se eu puder aqui resumir rapidamente, né, Bildade, ele está literalmente falando com Jó, ele está afrontando, de certa forma, Jó, reconhece logo seu pecado, né? Para de querer ficar nervoso, a gente está aqui tentando te ajudar e você está querendo brigar com a gente, dizendo que a gente é que está errado. Reconhece, Jó, busca no mais íntimo da tua emoção onde é que estão os seus pecados, tá? E agora, o que a gente vai fazer com isso aqui? A gente fez a leitura, a gente resumiu o capítulo, agora a gente vai fazer a aplicação prática nas nossas vidas, tá bom? Então, a primeira lição de hoje, como sempre, 3 lições de aplicação prática. A primeira é, nós precisamos reconhecer o quão complexo é o sofrimento, tá? Então, é reconhecimento da complexidade do sofrimento. Aí o livro de Jó vai nos ensinar que sofrimento é uma questão extremamente complexa, tá? Nem sempre a gente vai conseguir entender completamente as razões por trás do sofrimento. A gente sempre quer entender o porquê das coisas, né? E talvez essa questão, essa visão de porquê não nos traga respostas. E a gente vai precisar tentar buscar o para quê, né? O motivo, a razão do nosso sofrimento, mas nem sempre a gente vai conseguir descobrir a razão, tá? Por quê? Porque nem sempre, preste bem atenção, tá? Nem sempre a relação direta do nosso sofrimento está entrelaçada com as nossas ações ou consequências, tá? Nem sempre é uma ação. No caso de Jó, não teve uma relação entre ação e consequência, né? E isso vai nos lembrar da importância de confiar em Deus mesmo em meio ao sofrimento e de reconhecer que nem sempre nós vamos ter todas as respostas que nós queremos. Então tem hora que a gente busca resposta e nem sempre a gente vai ter resposta. E a gente precisa entender, reconhecer, né, o quão complexo é o sofrimento e nem sempre a gente vai conseguir adquirir todas as respostas que queremos acerca das nossas próprias vidas ou de alguma situação de dificuldade que nós passamos. Segunda lição, fala acerca das consequências do mal, né? Então, por mais que Bildade estava fazendo uma comparação injusta, querendo comparar Jó com ímpio, né? A gente consegue extrair uma lição, porque no discurso de Bildade, ele descreve as consequências terríveis reservadas para a impiedade. A impiedade, os ímpios, aqueles que praticam a iniquidade, a impiedade, tá? Então, a lição aqui, essa lição agora já tem a ver com consequências. Então, na primeira lição eu disse que nem sempre, né, aquilo que nós estamos passando tem a ver com uma ação ou consequência. Mas essa segunda lição, que fala acerca da consequência do mal, essa já aponta literalmente para ação e consequência, tá bom? E nós devemos estar cientes do impactos de todas as nossas escolhas. Ou seja, cada escolha que a gente faz aqui na Terra reverbera no nosso próprio futuro. Então, as nossas escolhas
as consequências, né, na verdade, das nossas escolhas, os impactos das nossas escolhas podem ter em nossas vidas, na vida dos outros, podem gerar aí consequências terríveis, né? Então nós precisamos buscar viver uma vida justa e ética, nós precisamos adotar um estilo de vida. Então a gente precisa entender que as nossas escolhas, as nossas iniquidades, quando nós adotamos uma escolha ruim, nós vamos colher o fruto disso, tá? Então a segunda lição fala acerca das consequências do mal, conforme Bildade cita para Jó. Repito, ele estava querendo fazer uma comparação injusta, dizendo que Jó, né, ele precisava entender que toda a maldade que ele estava fazendo contra ele mesmo, provocando a ira de Deus, teria uma recompensa, uma consequência ruim na vida dele, tá? Mas isso não caberia a Jó. Então era uma ação, né, uma indicação infundada, porém, isso cabe uma lição pra gente, porque a gente precisa saber que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta pro bem, a gente colhe o bem. Se planta pro mal, a gente colhe o mal. E a terceira lição é reconhecer a nossa limitação humana, né? O ser humano muitas vezes se acha o sabe tudo, dono da razão, eu estudei, eu fiz, eu aconteci. O livro inteiro de Jó, né, ele vai dizer, ele vai nos ensinar sobre a limitação do ser humano. Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus, e mesmo assim o homem que se desviava do mal estava passando por uma situação extremamente difícil, né? Então, muitas vezes a gente não consegue entender em relação ao sofrimento e aos propósitos de Deus. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos limitados, né? Perto de um Deus poderoso e grandioso, nós somos extremamente limitados. E isso vai nos ensinar a ser humildes em relação às nossas próprias concepções e reconhecer que nem sempre a gente vai conseguir compreender completamente os caminhos de Deus, tá? Nem sempre nós vamos conseguir entender o propósito de Deus. Às vezes a gente encara a dificuldade como algo extremamente ruim e talvez a dificuldade seja um treinamento para a gente se tornar autoridade, tá? É muito importante a gente pensar dessa maneira. E concluindo aqui o nosso estudo de hoje, as 3 lições de aplicação prática, essas lições elas podem nos ajudar a desenvolver uma postura muito mais humilde perante a presença de Deus, reconhecendo que Deus é soberano e nós somos limitados mediante a toda a grandeza de Deus, né? Isso também vai nos levar a refletir diante do sofrimento dos outros, ou seja, a gente, por muitas vezes, é muito rápido a julgar o sofrimento. Olha lá, os amigos de Jó, tá sofrendo porque deve ter algum pecado escondido, né? Então essa é a mentalidade que nós acabamos herdando aí do povo da antiguidade, principalmente o povo da Bíblia, né? E a gente acaba herdando essa mentalidade, tá sofrendo porque tem algum pecado em oculto, e nem sempre o nosso sofrimento é fruto de pecado, tem coisa que não dá para discernir com a nossa mentalidade humana, por isso que a gente tem que estar preparado, ligado em Deus, para que a gente possa entender a revelação de Deus. Então são coisas complexas, né, diante da vida, que a gente não tem a compreensão, e essa história de Jó é mais um lembrete de que a fé e a paciência e a compaixão são essenciais para a gente enfrentar os desafios que surgem na nossa caminhada no dia a dia, tá? Então, cada desafio, cada dificuldade, o nosso dia a dia vai surgindo ali. Eu costumo dizer que a evolução diária é um combustível para você conseguir vencer o seu dia a dia. Então, é pegar aqui essas aplicações práticas, entender a palavra de Deus, ler, né? Entender. Então, você vai adquirir o conhecimento, você vai entender acerca da palavra e você vai aplicar na sua vida. Essa é a grande sacada da Bíblia para mim e para a sua vida, é aprender a praticar a palavra de Deus para que a gente possa acessar as promessas de Deus para as nossas próprias vidas. Amém? Glória a Deus, finalizamos mais um capítulo do livro de Jó com sucesso. Agora eu quero te convidar a agitar as redes sociais. Tira um print bem bonito dessa tela, posta aí, escreve uma frase bem legal, posta na sua rede social e me marca, que eu quero também compartilhar, eu quero poder postar também para a gente agitar as redes sociais, chamar a atenção para que as pessoas venham estudar a palavra de Deus conosco em nome de Jesus. E também não se esquece, por favor, curte, comenta, faz um comentário inteligente aí na ministração de hoje. Hoje eu aprendi isso, faz uma coisa aí bem bacana, tá bom? E compartilha com todos os seus amigos e familiares. Eu te espero amanhã novamente no Evolução Diária 7h40. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.